Bom dia, prezados irmãos, queridos amigos. Estamos juntos mais uma vez nesta manhã. Quero dar a todos as boas-vindas ao nosso Momento Sublime, desejando a todos um dia de vitórias, um dia de lutas, um dia digno de se agradecer a Deus no final dele. Para encontrarmos motivos e motivações para agradecer a Deus no final de um dia, nós precisamos viver esse dia desde a primeira hora na presença do Senhor. Viver de tal maneira que os nossos feitos, as nossas realizações, as nossas lutas, as nossas dificuldades sejam enfrentadas na dependência do Senhor. Quando isso acontece, o fim do dia traz gratidão. E hoje eu gostaria de convidar você para refletir sobre a necessidade da gente colocar a mão no arado, da gente colocar o pé na estrada, da gente fazer alguma coisa. Se nós queremos que Deus faça alguma coisa por nós, que Deus atenda às nossas orações, os nossos pedidos impossíveis, nós precisamos estar dispostos para também nós colocarmos a mão no arado. Muitas das vezes nós oramos e pedimos a Deus para agir, mas nós mesmos não fazemos nada. Eu gostaria de trazer para você um versículo bíblico muito interessante, que está lá no livro das Crônicas, segundo livro das Crônicas, capítulo 14, o versículo 12, que diz assim: quando Asa era o rei de Israel, rei de Judá, quando Asa e os seus soldados atacaram, Deus derrotou os etíopes. Veja bem, o que está acontecendo aqui? Está acontecendo que o rei dos etíopes, o rei da Etiópia, um homem muito poderoso, um exército muito grande, muito forte, muito bem armado, decidiu invadir o povo de Deus. Decidiu derrotar, conquistar o povo de Deus, na época em que Asa era o seu rei. E fez isso. O povo de Israel tinha um exército, mas era um exército muito pequeno em comparação ao exército etíope. E era uma verdadeira covardia. Lá no versículo 9 desse capítulo 14, diz o texto que Zerá, o rei etíope, reuniu 1 milhão de soldados. Naquela época era, sem dúvida, uma força descomunal. 1 milhão. E outro detalhe, 300 carros aparelhados para a guerra. Então eles vão guerrear contra um exército que vinha com homens armados, com espadas, com lanças, E em contrapartida ele não apenas vai com um exército muito maior, mas vai com um exército muito mais armado. 300 carros era uma coisa, naquela época era uma batalha desigual. E fez isso. Chegando lá, cercou a cidade e o rei Asa não tinha outra coisa a fazer a não ser clamar por misericórdia. Então ele faz uma oração. E nessa oração ele declara ao Senhor a sua incapacidade de guerrear contra os etíopes, mas declara também a sua fidelidade a Deus e a sua confiança em Deus e pede para que Deus o ajudasse. E ele declara: ninguém pode resistir ao teu poder, ó Senhor. Então, o Zerá vinha muito forte, ninguém podia, do ponto de vista humano, resistir àquele exército tão forte. Mas Asa declara: Senhor, tu és mais forte, tu és o nosso Deus. E o nosso pequeno exército, se puder contar com a tua participação, então a vitória será nossa. Muito bem, fez isso, fez a oração, mas não ficou aí, não cruzou os braços, não deixou Deus guerrear sozinho. E o texto diz que quando Asa e os seus soldados, ainda que poucos, atacaram,
aquele grande exército, Deus derrotou os etíopes. É aqui que eu quero me deter um pouco nesta manhã com vocês. Tá? Deus agiria, agiu, mas Asa precisou atacar o exército inimigo. Amados, eu estou dizendo isso porque nós estamos vivendo um tempo desigual. O inimigo tem forças descomunal, ele tem exércitos de anjos, ele tem exército de militantes, de pessoas que trabalham para ele, usando as engrenagens injustas deste mundo para guerrear contra o povo de Deus. E nós precisamos, então, guerrear, não podemos ficar parados, nós precisamos ir à luta. E o texto diz que quando Asa e o seu exército atacaram, Deus deu a vitória. Então ele está dizendo para nós o seguinte, ainda que vocês se sintam inoperantes, ainda que vocês se sintam muito pequenos diante de um exército tão forte, ainda que vocês se sintam fracos, limitados, ainda que o inimigo tenha muitas armas poderosas, seja covarde, use o seu poder descomunal contra um pequeno povo, ainda que isso aconteça, vocês precisam colocar o pé na estrada. Vocês vão dobrar os joelhos e orar? Sim, mas também vão pegar as armas que vocês têm e vão lutar contra esse inimigo. Vocês não vão se curvar diante do inimigo. Vocês não vão depor as armas diante dos inimigos. Vocês precisam ter coragem. Esta coragem que eu dou a vocês, que é causada pela minha presença. A presença de Deus encorajou Asa e o seu pequeno exército. Então, amados, hoje também, eu e você, não podemos cruzar os braços, não podemos depor as armas. Nós precisamos fazer alguma coisa contra esse inimigo. E o que fazer? Lutar, orar, clamar, se ajoelhar, né? E insistir diante do Senhor, mas nós precisamos atacar o inimigo. Nós precisamos ir às ruas, nós precisamos ir aos lares, nós precisamos ir aos hospitais, nós precisamos ir aos enfermos, nós precisamos abrir a nossa boca, pregar o Evangelho. A igreja não pode se acovardar nesse tempo. Nós precisamos avançar. E à medida que nós avançarmos com fé, Deus vai nos dar uma grande vitória. Não importa o poder do inimigo, não importa quantos soldados ele tenha, não importa o tipo de arma que ele use, nós estamos do lado do mais forte. Deus, o Senhor dos senhores, o Senhor dos exércitos, vai lutar por nós. E nós lutaremos por nossas crianças, lutaremos pelo nosso povo, lutaremos por nossa nação, lutaremos por nossa igreja e vamos lutar, porque o Senhor nos encoraja a lutar nesse tempo. Querido Pai, quero te agradecer pela certeza que o Senhor nos dá e pela coragem que o Senhor coloca em nossos corações. Dá-nos, ó Deus, vontade e coragem para lutar contra um inimigo tão forte e que esta coragem seja motivada pela certeza da Tua presença. Vá conosco, Senhor. Tenha misericórdia. Abençoe nosso país. Abençoe a nossa nação. Abençoe os nossos filhos. Abençoe as nossas famílias. E dá-nos, ó Deus, uma vitória nesse tempo. Assim como o Senhor fez na época do rei Asa, eu tenho certeza que o Senhor fará no nosso tempo. Dá-nos uma vitória. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Vamos à luta. Deus vai nos dar uma grande vitória. Um bom dia para todos.